Quando chegamos a Catete, falaram-me de que escondi dentro de ti uma coisa e que tu não podes saber ou conhecer bem, assim como todos não podem conhecer bem. Deus disse-me, escondi uma coisa dentro de ti e que tu não hás de saber, muito menos as pessoas. Epístola biográfica de Toko Enki Kongo, endereçada nos anos 70. Nestes trechos, deparamo-nos com 4 passagens, cujos verbos estão conjugados no pretérito perfeito 2 vezes, e no futuro também 2 vezes. Porei dentro de ti uma coisa, coloquei o meu verbo dentro de ti, e escondi uma coisa dentro de ti. Nitidamente estamos diante da unção de Deus, isto é, da operação espiritual realizada em Simão Toko, colocando nele o seu verbo, coisa que o mundo não soube decifrar. Trata-se de um enigma de Deus. Grande parte dos cognomes de Simão Toko surge do poder que ele revelou ao mundo devido à unção divina. São os casos de Mbumbu, devorador, Mibate, Fuá, sofredor, Zé Calado, prudente, o que age silenciosamente, ponderado e calculista, Vira-casaco, o renovo, que é o que não aparenta ser, Maziezie, misterioso, Nekakuluki, insubjugável, o invencível, o invulnerável, Mvezoki, desprezado, Monadiala, filho do homem, Nsongi, Nzila Moyo, guia, Nkuni, ambongo, semeador, Nyangidiki, animador, dentre outros. Mas, como dissemos, esta fase foi antecedida de longos minutos de diálogo, de instrução, de esclarecimentos, descrições das ações, realizações e estratégias a adotar, no âmbito da implementação e implantação da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, até o fim do seu período profético. 3 vezes 12 igual a 36 menos 1, 35 anos desde a relembrança da Igreja em 1949. Não nos devemos esquecer que Simão Toko nasce 9 meses depois das aparições de Fátima em Portugal, e o tocoísmo emerge no período que intermedia as 2 grandes guerras mundiais e a Guerra Fria. O fundo vermelho da estrela da alva dos tocoístas anunciava o derramamento de sangue, Guerra Santa. 5ª categoria, a despedida do Altíssimo. 1 hora depois, isto é, às 5 horas da manhã, ocorre o ato de despedida do Altíssimo nos seguintes termos. Guarda essas palavras, e deixou uma pegada perto daquele arbusto. Despiu-se, ou melhor, despediu-se. Desapareceu no mesmo lugar e a noite escura veio outra vez. Voltei para a casinha e já era quase manhã. Deu-me a sua mão direita e despediu-se de mim. E desapareceu no mesmo lugar. O clarão desvaneceu e tornou a ficar escuro. Voltei para a casinha e eram quase 5 horas da manhã. Epístolas de 31/10/1971 e 8/11/1971. Antecedentes factuais desta efemeríde tocoísta. Recorrendo à literatura tocoísta, temos como antecedentes históricos deste importantíssimo acontecimento. A. O Concílio de Nicéia, realizado no ano 325 DC, pelo imperador Constantino. B. A dispersão dos povos a partir de Mbanza Kongo e as inúmeras manifestações de Deus ao longo do percurso dos Avalki-Ampungu, povo eleito por Deus, até se fixarem no extenso Planalto do Zombo, em Angola, nos séculos 13 e 14 Isai, DC. C. Surgimento de Mbanza Kongo, Mbanza Lunzamba e seu posterior dilúvio no século 14, DC. I. O anúncio dos 3 segredos aos pastorinhos em Fátima, em 1917. J. Estadia de Simão Toko em Luanda. K. Estadia de Simão Toko no Bembe como professor. I. Formação do coro de Kibokolo em Leopoldville para cumprimento da sua missão no mundo. M. Ocorrência de manifestações divinas antes do encontro de Catete, no Konzo wa Vululu, em janeiro de 1926, o encontro com Deus na Ilha do Cabo em 1935, a visão da Cidade Santa do Grande Rei de 1936, as visitas angélicas que recebeu no Bembe em 1942, idem em Sonambata em 1948, em Leopoldville em 1949. N. Relembrança da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo em 25 de julho de 1949. O. Anúncios proféticos de Simão Gonçalves Toko no coro de Kibokolo. P. Criação do colonato agrícola do Vale do Loge
e entrada dos tocoístas em 5 de fevereiro de 1950. Q. Criação do Colonato de Caconda. R. A apresentação do Programa de Ação da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, no dia 10 de setembro de 1949, por Simão Toco, aos membros do coro de Quibocolo, no quintal do ancião Timóteo, Menaculuzi Lutocamu, no dia seguinte à expulsão destes da Igreja Batista. Relevância deste evento tocoísta. A efeméride deste dia referente ao encontro de Simão Gonçalves. Toco com Deus em Catete, quando este esteve em trânsito para Caconda, em abril de 1950, indiscutivelmente remete-nos a uma variedade de assuntos no tocoísmo. Também traz à ribalta a problemática da missão profética de Simão Toco e o papel dos Avauki Ampungu e de Mbanza Luvuvamu, enquanto Ndimba Nzengo, a Yahvé, vale da decisão final de Deus, na grande e vencida batalha travada pelos tocoístas para a sua afirmação na humanidade. Queremos acreditar que esta abordagem muito contribuirá para a melhor compreensão do simbolismo desta revelação, que está certamente impregnada com o sentido da fé dos tocoístas e da sua comunhão com Deus, pelo que nos remete aos seguintes elementos. A revelação ocorrida em Catete em 17 de abril de 1950 é o culminar de uma série de manifestações de Deus ocorridas antes da relembrança da Igreja e que está na base do normal funcionamento da Igreja, mas que ultimamente tem sido um fator de desentendimento de tocoístas no que refere ao ano e modalidade da sua ocorrência em Catete. B. As sentenças declarativas do Altíssimo nesta aparição foram materializadas na íntegra a partir do Mbanza Luvuvamu, Vale do Loge e da decisão final de Deus, e estão na base da criação de um conjunto de condições materiais e espirituais para o funcionamento pleno da Igreja e da realização de vários ritos, no âmbito das terríveis batalhas travadas pelos tocoístas para a afirmação e reconhecimento da missão da Igreja. C. Neste encontro, Simão Toco recebe a unção divina, tendo o Altíssimo colocado nele o seu verbo, o seu segredo, Colossenses 1, 26, 27, para que estivesse em melhores condições para cumprir a sua redentora missão no mundo, o quarto animal de Daniel 7:7. Em conclusão, esta importante efeméride remete-nos ao cerne da manifestação divina na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, e acreditamos ter apresentado o retrato mais fiel possível da relevância e do simbolismo do encontro de Catete em 17 de abril de 1950, o que não nos dispensa os habituais questionamentos sobre o assunto. A. Qual o significado histórico, espiritual, religioso, teológico, acadêmico e social do encontro de Catete para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os tocoístas e africanos? B. O que está por detrás do encontro de Catete em 17 de abril de 1950? Que factos e cenários definem o encontro de Catete em 17 de abril de 1950? Por que Catete? D. Na verdade, o que terá ocorrido entre Deus e Simão Toco neste longo encontro? E por que Simão Toco não o identificou imediatamente e teve que ser o próprio Altíssimo a fazê-lo? E como ele provou sua identidade a Toco para que ele a aceitasse? F. Que experiências ou memórias sobre Deus resultantes das manifestações anteriores, Conzo, de 1935 e 1942, serviram como evidências identitárias para Simão Toco? G. Por que Simão Toco colocou 7 reticências na Epístola de 8 de 11, de 1971, quanto aos termos em que o Altíssimo se identificou diante dele? Mas eu sou. H. O que realmente estava acontecendo no mundo em 1950? I. Que ações e realizações tiveram lugar em Mbanza Luvuvamu, Ndimba Nzengo a Yahvé, após o encontro de Catete? J. O que está na base da unção de Simão Gonçalves? Toco em Catete? K. Em que língua decorreu o diálogo entre o Altíssimo e Simão Gonçalves Toco em 1950? Em português ou em Kikongo? Metodologia e bibliografia utilizada.
Esta abordagem em torno da teofania de Catete figura-se como um tema fulcral para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo e os estudos tocoístas, sendo por isso da nossa responsabilidade que a adotamos com rigor metodológico na descrição das fontes documentais e biobibliográficas utilizadas, as quais felizmente se apresentam equilibradas. Esta abordagem resulta do trabalho que vinha sendo realizado pelo GECNET no que respeita ao levantamento das fontes, à periodização e à contextualização dos acontecimentos relacionados com esta efeméride. Pensamos que o Centro de Estudos Tocoísta encerra, por enquanto, este debate sobre o encontro de Catete, visto que se vai concentrar na generalidade das manifestações divinas na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Documentos. 1. Antônio Ferrão da Fonseca, relatório de 7 anos de atividades do Colonato do Vale do Loge, 1957. 2. Gabinete de Comunicação e Imagem da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, ciclo de conferências. O Tocoísmo e o Nacionalismo Angolano, Luanda, 2019. 3. Síntese da trajetória histórica da Igreja, Luanda, 2018. 4. Epístolas de Simão Gonçalves. Toco datadas de 31 de 10, de 1971, 8 de 11 de 1971, 9 de 8 de 1955 e dos anos 70 sobre sua biografia, em Kikongo. 5. Calendário religioso. Tocoísta, Luanda, 2018. 6. Lista dos governadores gerais de Angola de 1565 a 1975, onde se pode verificar quem foi governador em Angola em 1935 e em 1950. 7. Registro do manuscrito do ancião Miguel Lázaro sobre todos os acontecimentos registrados no Vale do Loge de 1950 a 1959, atestando o dia de saída e de regresso, no Vale do Loge, na primeira ida de Simão Gonçalves Toco ao sul de Angola Caconda. 8. Registros de Daniel Araújo, Mifinda, Vale do Loge, 28 de dezembro de 1954. 9. Relatório Colonato Indígena do Vale do Loge, 1957. 10. Vale do Loge. A terra prometida por Deus aos tocoístas, origem, sacralidade, profecias e importância do lugar. Por Antônio Neves Álvaro, Maturino Pedro Enzila, Benção Matias Carlos e Paracleto Mumbela. 11. Encontro de Simão Toco com Deus em 1935, na Ilha do Cabo, Luanda segundo Filemon, Nguidi. Pedro. 12. Ancião Simão Fernando Quibeta, biógrafo de Simão Gonçalves. Toco em entrevista à Rádio Tocoísta, 26 de janeiro de 2016. 13. Extrato do discurso alusivo à comemoração do 64º aniversário natalício do venerável dirigente, 24 de fevereiro de 1982. Página 7 e 8. 14. Depoimento de Miguel Barbosa Quiala, filho do Soba Miguel Quiala Nzinga da tribo Quincose, Rádio Tocoísta, 2016. 15. Dr. Sebastião Alfredo Macunge, e sede Luanda, 17 de fevereiro de 2018. 16. Tentativa de visita ao local do encontro do dirigente com Deus em Catete termina em detenções em novembro de 1981. 17. Antônio Mateus, Mifindá e o primeiro testemunho divino sobre Simão Gonçalves Toco, ouvido no Konzo Avululu, em 8 de janeiro de 1926. 18. Palestra alusiva às ações do dirigente no coro de Quibocolo, realizada no Templo do Palanca, em fevereiro de 2011. 19. Discurso do 64º aniversário de Simão Gonçalves. Toco, 1982. Literatura tocoísta. 1. Agostinho, Pedro Santos, Simão Gonçalves Toco e os tocoístas no mundo. SD. 2. Anderson, Lawrence W. A Igreja em Angola, Viseu, editorial Além Mar, segunda edição, 2001. 3. Quibeta, Simão Fernando, Simão Toco. O Profeta Africano em Angola, Luanda, SD. 4. Nova Esperança Tocoísta, Manual de Ensino. Tocoísta para Anciãos e Conselheiros Formadores, Luanda, 2013. 5. Manual de Periodização do Tocoísmo, Luanda, 2016. 6. Memórias dos Anciãos da Igreja, Ngunga Njeli, GCNet, Luanda, 2006. 7. Missão dos 12 e dos 70 na Igreja de Cristo, GCNet, Luanda, 2008. 8. Enizila, Maturino Pedro, Vida e Obra de Simão Gonçalves. Toco, 1998. Luanda. 9. Santos, Eduardo, Movimentos Proféticos e Mágicos em Angola, Lisboa, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1972. 10.
Toco. Simão Gonçalves, Diretrizes do Dirigente, GCNet, 2004, Luanda. 11. Profecias de Mayamona, GCNet, Luanda, 2012. 12. Edições Mumbeliano Tocoísta, A História de Nkusu Impete, Arqueologia da Tradição Oral, Luanda, 2018. 13. Pedro, Filemon Nguide, O Vaticínio na Igreja de Cristo, 2008, Luanda. 14. Mumbela, Pedro, Luzansu Lua Lundisu, Lua Mvu Makumaya, 40 anos. Lua de Bundu dia Mifumuetoisu Clisto Ovanzaye Luan Kulumuka, Muanda Avelela Vana Leopoldville, Kinshasa. Ntaya Maquela do Zombo, 1989. 15. Gabinete de Comunicação e Imagem da Igreja. Ciclo de Conferências. O Tocoísmo e o Nacionalismo Angolano, Luanda, 2019. 16. Mumbela, Paracleto, As Origens de Lunzamba. Seu surgimento ocorrido no século XIV DC, 2019. Não percam nenhum dos nossos vídeos interessantes e informativos sobre a história do tocoísmo e as experiências dos nossos queridos anciãos. Se inscrevam no nosso canal para receberem notificações sempre que lançarmos um novo conteúdo. Obrigado por nos acompanhar e esperamos vê-los em breve. Agradeço a todos por estarem conosco hoje. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre convosco. Até a próxima.